Olá, boa noite. Aqui é o professor Eudemir Santos e vou fazer um resumo da aula da semana de matemática que foi sobre posição relativa de uma reta a uma circunferência. Então, aqui eu desenhei o plano cartesiano, claro, a circunferência, que eu chamei de lambda, circunferência lambda está aqui, e três retas R, tá? Uma reta R que está externa, uma reta R que está tangenciando em um ponto e uma reta secante cortando a circunferência em dois pontos. Claro, quando uma reta corta uma circunferência em dois pontos, aqui ó, a reta R é cortada aqui no ponto M e no ponto N, essa reta, a interseção dessa reta com a circunferência lambda é o ponto MN, então chama-se de secante. Então, ó, a reta secante é uma reta que corta a circunferência em dois pontos, tá? Onde a interseção entre elas duas são dois pontos aqui, ó, MN. Agora, quando essa interseção da reta R com a circunferência lambda é apenas um ponto P aqui, ó, tá? Apenas um ponto de interseção, chamamos de reta tangente. Essa reta é tangente à circunferência no ponto P. E quando essa reta não corta a circunferência, quando ela não intercepta a circunferência em nenhum ponto, a interseção entre elas duas, entre a reta e a circunferência, é um conjunto vazio. Então, essa reta é externa, tranquilo? Então, essa circunferência lambda aqui, ó, tem centro C, que é importante saber o centro, de coordenadas x do centro C e y do centro C. A distância desse ponto P aqui, tangente, ó, em relação à reta R, a segunda reta R, ao centro é chamado de raio, né? Então, ó, o segmento PC é o tamanho do raio R dessa circunferência. Então, a equação reduzida da circunferência lambda é dada por x menos x do centro elevado ao quadrado mais y menos y do centro elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência que vocês já estão cansados de saber. Já a reta R, equação geral da reta R, que nós vimos no semestre passado, é o AX mais BY mais C igual a zero, onde A, B e C são valores conhecidos, e o X e o Y é um ponto desconhecido dessa reta aqui, tá? Olha o exemplo aqui que eu vou falar. Olha aqui a reta R, 3x menos 4y mais 6 igual a zero, ó. A é 3, B é menos 4 e C é 6, tá vendo? Equação geral da reta. Então aqui é a equação reduzida de circunferência, aqui é a equação geral da reta. Esse conhecimento que ele passou na aula de quinta-feira, distância de um ponto a uma reta. A distância de um ponto a uma reta, especificamente esse ponto que a gente está tomando aqui, é o centro da circunferência. A distância desse ponto C da circunferência a qualquer uma reta é dado por essa expressão aqui, ó. AX mais BY mais C. Em módulo. Por que em módulo? Porque o que me interessa é o resultado positivo. Se aqui dentro der negativo, o módulo, ou seja, essas duas barras aqui, ó, vai me garantir que eu vou só querer o resultado positivo. Então, se aqui der negativo, você considera o resultado positivo. Como aqui, ó, a gente vai explicar lá na frente. Aqui deu menos 5, mas como está em módulo, menos 5 fica positivo de mais 5, beleza? Chego lá já. Então, a distância de qualquer ponto a uma reta é dado por essa expressão aqui, ó, módulo de AX mais BY mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ó, perceba que esse A e esse B são os coeficientes A e B da reta. A e B são os coeficientes A e B da reta, tá? Então, este x aqui, y, é um x e y específico, é o centro da circunferência, está aqui, ó, centro da circunferência, x de c, y de c. Então, quando você joga o centro, as coordenadas do centro nessa equação aqui, você vai achar exatamente a distância desse centro para a reta R. Tá aqui, ó, distância desse centro aqui para essa reta aqui, ou essa aqui, ou essa aqui. Aí, vamos lá. Se essa distância, que eu calculei por essa fórmula aqui, essa distância for maior do que o raio, se a distância do centro à reta for maior do que o raio, maior quer dizer, ó, se o raio é PC, tá vendo? O raio é PC, ó, tá vendo? O raio é PC. Se essa distância
for maior do que o raio PC, por exemplo, o maior está aqui, ó, essa primeira reta aqui, ó, a distância dela para o centro está sendo maior do que o raio da circunferência. Se essa distância for maior, então quer dizer que essa reta é externa, não há ponto de interseção, será exatamente uma reta externa. Tá claro? Isso acontece quando a distância entre o ponto C a essa reta for maior do que o raio. Quando essa distância for igual ao raio, ela é tangente. Quando a distância desse centro aqui para qualquer uma reta for igual ao raio, quer dizer que ela é tangente. Tá aqui, ó, tangente. E quando essa distância for menor do que o raio, claro, se a distância é menor do que o raio, essa reta é secante. Quando essa distância é menor do que o raio, quer dizer que essa reta está cortando a circunferência em 2 pontos. Né? Tá claro? Reta secante. Então, essa é simples. Distância maior que o raio, ela é externa. A distância igual ao raio é tangente. A distância menor que o raio, ela é secante. Então, aqui eu dei um exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui é a circunferência, aliás, a reta R de equação geral 3x menos 4y mais 6 igual a 0. Tá claro? Essa é a reta R. Eu quero saber qual é a posição dessa reta em relação à circunferência lambda. Tá? Aqui tá fácil porque a equação já está reduzida. Quando a equação está reduzida, fica muito mais simples. Se eu te desse uma equação geral, tu teria que transformar ela para uma reduzida para poder identificar o raio. A gente precisa saber qual é o valor do raio para comparar. O centro é simples, né? O centro, ó, já está aqui, ó. Se aqui é mais 1 no x, o x do centro é mais 1, se você trocar o sinal, fica menos 1. Se o y do centro está aqui é menos 2, é porque ele vale mais 2. Aqui nesse caso é só trocar o sinal. Se aqui está mais, fica menos. Se aqui está menos, fica mais. Então o centro tem coordenadas menos 1 e 2. É o x do centro e o y do centro. E o raio é a raiz quadrada dali, ó. A raiz quadrada de 1 é 1. Então o raio é 1. Então quando a equação é reduzida, fica muito mais simples identificar o raio e as coordenadas do centro. Mas se não for reduzida, se for geral, tu vai ter que transformar em reduzida. Mas aí a gente pode treinar depois, tá? Então vamos calcular a distância dessa reta para essa circunferência. Vamos calcular a equação dessa reta para esta circunferência usando essa fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula aqui, ó. AX mais BY mais C em módulo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então vamos lá. Vamos substituir, ó. Distância de C a R. Vai ficar AX mais BY mais C. AX, no caso, ó, 3 vezes x menos 4 vezes y mais 6. Quem é o x e quem é o y? O x e o y são as coordenadas do centro, menos 1 e 2. Ó. Menos 1 e 2. Tá claro? Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o A? O A é 3. E quem é o B? O B é menos 4. Tá vendo aqui? Aí, agora só virou conta de padaria. Vamos lá. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Mais 6. Perfeito. Dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9. Mais menos 4 ao quadrado fica 16, porque a gente sabe que qualquer número elevado ao quadrado, mesmo que ele seja negativo, o resultado é sempre positivo. E resolvendo isso aqui vai ficar menos 3 com menos 8, que dá menos 11. Menos 11, coloca um 6 positivo, vai subtrai e repete o sinal do maior, então fica menos 5, tá? Menos 3 com menos 8 dá menos 11, com 6 positivo fica menos 5, perfeito? Em módulo, dividido por 9 mais 16 dá 25. Olha porque a gente coloca o módulo, porque a gente quer o resultado positivo. Como aqui deu menos 5, o módulo de menos 5, módulo é a distância de qualquer número para o zero. Qual é a distância que menos 5 tem para o zero? É 5. Então, mesmo que aqui dê negativo, você considera o resultado positivo. Se aqui deu menos 5, então fica mais 5, perfeito? E quanto é que é a raiz quadrada de 25? É 1. Então, você vai ter 5 por 5. Aliás, perdão, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, fica 5 para 5. 5 dividido para 5 deu 1. Isso quer dizer que a distância desse centro aqui, ó, desse centro aqui, para essa reta R aqui, deu 1. Ora, 1 é o tamanho do raio, tá vendo ali? Então, como essa distância deu o mesmo tamanho do raio que deu 1, eu concluo que essa reta é tangente à circunferência. Esse tipo aqui, ó. Essa reta vai tangenciar a circunferência nesse ponto P.
Se essa distância fosse maior do que 1, como o raio é 1, se essa distância fosse maior do que 1, seria uma reta externa. E se essa distância fosse menor do que 1, seria uma reta secante. Eu espero ter ajudado nessa aula de reforço, tá? Boa noite a todos.